Oi, meu nome é Vinícius Garcia, eu tenho 24 anos e há alguns dias, semanas atrás, eu estava pensando no seguinte. Há 16 anos atrás, em 2005, eu tinha 8 anos de idade e eu estava abrindo uma conta no site neopets.com. E daqui a 16 anos, eu vou ter 24 mais 16, 40 anos de idade. Então eu estou no ponto intermediário entre ter uma conta no Neopets, ter aberto uma conta no Neopets e ter 40 anos de idade. E ao mesmo tempo em que isso não significa muita coisa, é algo a se pensar, eu acho. E tentando processar essa informação e internalizar esses fatos cronológicos, eu acabei jogando Neopets de novo no último mês, mais ou menos, tentando fazer tudo que dá pra fazer no site e jogando todos os jogos Flash, até por motivos de preservação digital, para o projeto de preservação digital, em todos os mapas, andando nos fóruns, etc. E eu tive alguns pensamentos sobre essa experiência toda, memórias do jogo, coisas que eu lembro, coisas que mudaram. Eu acho que seria interessante passar um pouco disso para quem quiser ouvir. Então vamos começar do começo, né? Neopet.com.br é um site que foi criado em 1999 por um casal de estudantes britânicos universitários chamados Donnell Williams e Adam Powell, que depois até vieram a se casar. E o foco do site são justamente os titulares Neopet, que são criaturas virtuais que você cuida, alimenta, veste, leva a passear, etc. Tipo Tamagotchis, só que com esteroides, porque você pode fazer uma cacetada de coisas com eles, e eles não morrem, e eles não fazem cocô também, diferente dos Tamagotchi. E o site foi trazido para o Brasil em 2004, ou 2005, se eu não me engano, acho que 2004, justamente por ter feito tanto sucesso lá fora. Então é um site de criaturas virtuais, né? Mas falar que Neopets é um site sobre criaturas virtuais não passa todo o apelo da coisa. Tipo, se falar que Minecraft é sobre cubos, tá ligado? É verdade que as criaturas, os pets e os cubos fazem parte integral da experiência, mas não passa pra você, uma pessoa que não conhece, qual é o apelo. Então, para ilustrar, eu vou elencar algumas coisas que você pode fazer no jogo. Você pode alimentar o seu Neopet com comida e bebida. Você pode ler livros para ele. Você pode dar brinquedos para ele. Você pode treinar ele, porque eles têm atributos tipo ataque e defesa, como se fosse Pokémon. Você pode botar seu Neopet para batalhar contra o Neopet de outras pessoas, numa arena de batalha, engajar em conflito físico, como se fosse Pokémon mesmo. Você pode botar equipamento no seu Neopet e ensinar golpes especiais para ele usar durante as batalhas. Você podia pintar o seu Neopet com cores, algumas mais ordinárias, como por exemplo cor de rosa, azul, vermelho e outras cores mais extraordinárias, tipo rascunho, magma, água, deserto, fada. Você podia entrar em lojas e comprar coisas, todas essas coisas que eu falei, né? Por exemplo, comprar comida, bebida, livros. Se o Neopet ficava doente, você podia comprar medicamentos pro seu Neopet, tarja preta. Você podia comprar pincéis, você podia comprar um monte de coisas, itens, que eram chamados de artigos. Você podia abrir a sua própria loja para vender itens para outros jogadores. Você podia, se você não quisesse vender os itens, se quisesse só exibir eles, você podia abrir uma galeria. Você podia comprar um Neopet de estimação para o seu Neopet de estimação, que eram chamados Pet Pet, que era um bicho um pouco menor do que o Neopet, você dava para ele. Você podia comprar um Neopet de estimação para o Neopet de estimação do seu Neopet de estimação, que era um bicho ainda menor, que eram chamados Pet Pet Pets. Eu não estou inventando isso, eles eram em geral insetos, tipo pulgas e ácaros.
Você podia conversar nos fóruns com outros jogadores, você podia personalizar o seu perfil nos fóruns, seja o avatar ou a sua assinatura. Você podia personalizar o seu perfil de usuário usando HTML e CSS, linguagem de marcação de texto. Você podia personalizar a sua assinatura, você podia trocar o seu avatar botando avatares secretos, que eram avatares que você desbloqueava fazendo coisas específicas ao longo do site, que eram frequentemente extremamente crípticas. Tipo, por exemplo, tinha um dia que a equipe do site simplesmente botava assim: esse avatar agora existe. E aí você não sabia como pegar aquele avatar, tá ligado? Você tinha que, a comunidade tinha que descobrir sozinha, e frequentemente só usando a dica da porra da imagem, aquele GIF 50 por 50 pixels, tá ligado? E aí eram coisas tipo fazer X pontuação no jogo, ou ir na página tal num horário específico do ano, tá ligado? É. Você podia jogar jogos, né? O Pet tem, tinha uma série de centenas de jogos em Flash e alguns não em Flash que você podia jogar para ganhar dinheiro, neopontos, que é justamente a moeda que você gasta nas lojas para você comprar as coisas. Você ganhava, nos jogos você ganhava uma quantidade de dinheiro proporcional à sua pontuação. Então, se você jogasse bem, você ganhava mais dinheiro, o que pode ter causado uma certa desilusão em muitas crianças. Você era literalmente pago pra jogar o jogo, inclusive, né? Tipo, os jogos não eram exatamente muito bons, a maioria deles. Alguns eram legais, mas você era literalmente pago pra jogar isso, você jogava. Se você fosse muito bom nos jogos, você ganhava troféus, porque eram tipo competições de high score, né? Inclusive, existia uma série de concursos dentro do jogo. Então você tinha concurso de fanfic, concurso de arte, concurso de legenda, concurso de patch mais bonito, concurso de perfil de usuário customizado mais bonito, concurso de loja mais bonita, concurso de poesia, concurso de livros. O Neopet que tinha lido mais livros naquele mês ganhava, tá ligado? É, já deu pra passar uma boa ideia de que você podia fazer muitas coisas no site. Muitas mesmo. E, de fato, se eu tivesse que explicar o que é Neopet pra alguém que nunca jogou o jogo, eu até nem diria que é um site, porque é um site, mas o site é a forma estrutural, né, conforme é passada, é a mídia. Mas a experiência de você jogar Neopets é mais próximo de um MMO, um MMORPG, por que não? No sentido de EVE Online, Second Life, World of Warcraft, ou seja, é um mundo ali, um mundo físico, espacial mesmo. Já vou falar mais sobre isso. Mas é um mundo que você pode habitar com a sua conta, com os seus pets, e fazer uma caralhada de coisas diferentes. Várias atividades diferentes. No mesmo sentido de que, por exemplo, você está jogando World of Warcraft, e aí você cansa de farmar, ou grindar, ou matar bicho, cansa de fazer quest, você vai trocar. Você vai pra praça lá, conversar com outros jogadores, jogar papo fora com a sua guilda. Então, quando você cansa de uma coisa no jogo, você vai fazer outra atividade dentro do jogo. Porque o jogo tem múltiplas atividades, múltiplas mecânicas centrais, múltiplos sistemas que, assim, quem gosta de game design, um parênteses, micro parênteses, mas é até um game design meio desleixado, no sentido de que, a gente não tem uma mecânica central, a gente só vai botar outro sistema aqui, e tem, tipo, o jogo é simplesmente uma coletânea de atividades, muitas vezes completamente desrelacionadas entre si. Inclusive, eu não falei, mas uma coisa interessante que você pode fazer no jogo, você tem uma bolsa de valores, né, Pet? Você pode investir na bolsa de valores, se você quiser. E se você não quiser, você pode nunca interagir com isso. Então, é uma multitude de atividades diferentes para apelar para diversos tipos de jogadores diferentes. Jogadores que não vão nem gostam de jogos, simplesmente gostam de ficar conversando, sei lá. Você pode fazer isso. Então, é um mundo que você. Caralho, passou uma ave aqui. Que eu não sei qual é, mas o rabo dela abriu assim, enfim. Então, é um mundo que você pode fazer dezenas de atividades diferentes.
E de fato, eu acho que é muito apto chamar Neopets de portal, né? Antigamente você tinha esse termo para você descrever determinados sites, né? Que é o portal do IG, portal do Turma da Mônica, que era um site que você podia fazer que reunia diversas atividades diferentes e ele não tinha uma coisa central, né? Sei lá, o portal do Clique Jogos, ou do Miniclip, Congregate, que tinha sala de bate-papo e tal. Então é isso. É um portal justamente porque é um portal para um outro mundo. Um mundo, assim como um MMO é um outro mundo, o Neopets é um outro mundo, não é porque tá num site que não é. E eu falei da questão espacial, falando um pouco mais sobre isso, um parênteses, mas toda essa questão, eu tô falando portal e a questão espacial que isso induz, mas existe todo essa ideia geográfica, ela se expande por tudo do site neopets.com. Por exemplo, você entrava no site, uma das primeiras coisas que você via era um globo, um mundo, um planeta, que você podia clicar em diferentes áreas do planeta e você era passado para uma outra página que tinha um mapa daquela área que você clicou, deserto, sei lá, um deserto, e aí tinha vários lugares, tipo lojas e jogos. E para você acessar muitas vezes as lojas e os jogos, era por ali. Ou seja, apesar de ser um site, ele era organizado de uma forma geográfica que remete muito ao MMO. Na verdade, os dois estão tentando representar a mesma coisa, que é um outro mundo. Então, a ideia de um lugar era muito forte no Neopets. E eu acho que até por conta disso, eu vou falar de nostalgia várias vezes aqui, mas até por conta disso que eu tenho tanta nostalgia do jogo. Porque era uma sensação que você tinha na internet antigamente, tá? Não era particular do Neopets, eu vou falar sobre isso, mas era uma sensação que você tinha antigamente, que você entrava no computador para você ir para um outro mundo. Então, assim, falando uma coisa bem tosca, ou blasé, ou cringe, talvez, para alguns, mas antigamente, se você quisesse fugir do mundo, você entrava na internet e você ia para outra dimensão, assim. Hoje em dia, se você quiser fugir do mundo, você precisa sair da internet. Essa é a situação na qual nos encontramos. A internet ela faz parte do mundo hoje. Os sites são funcionais. Os sites eles são muito pouco criativos, e brincam muito pouco com a estrutura do que é um site. Antigamente não. Neopets é de uma época e ele acho que sintetiza muito bem essa questão de a internet como a próxima fronteira, sabe? Talvez você concorde comigo, talvez não, mas é a sensação que eu tinha. Eu não acho que isso é só tipo, porque você era criança. Eu acho que não. Eu acho que realmente a internet antigamente ela era diferente. Não tô falando nem melhor nem pior, mas era no mínimo mais interessante, assim. Mais criativa, eu diria. Só para finalizar esse pensamento, mas essas metáforas espaciais geográficas da internet antigamente, elas estão presentes pelos termos que a gente usa, né? A gente navega pela internet, navegar, como se fosse um oceano. Também surfa na web, né? Surfa, é uma metáfora aquática, mas você usa um navegador, o Internet Explorer, ele explora a internet, Internet Explorer. Um dos principais sites da internet no final dos anos 90 e dos anos 2000 era o GeoCities, Geo de geográfico e Cities de cidade, porque você entrava lá e as páginas das pessoas eram organizadas em vizinhanças, justamente porque cada página era uma homepage, era a página da casa daquela pessoa, e frequentemente você via as pessoas falando, esse é o meu cantinho da internet, no sentido de, essa aqui é o local da internet no qual eu me encontro, o local, né? Então, era predominante, assim, essa ideia de geografia da internet, essa outra dimensão. De fato, site significa sítio, né, gente? Significa lugar. O que eu tô falando aqui não é nada novo, mas
é sempre interessante lembrar, eu gosto de lembrar, pelo menos. Como que a internet era algo diferente, Neopets acho que sintetiza isso, como eu falei. Prosseguindo. O que Neopets significou pra mim? Neopets me influenciou, sobretudo, profissionalmente e esteticamente. Profissionalmente acho que talvez seja o mais fácil de explicar. Que é que, como eu falei, uma das coisas que você podia fazer no site era personalizar o seu perfil de usuário, a página dos seus pets, a sua loja, a sua galeria, diversas páginas que você tinha. Você podia personalizar elas com código, HTML e CSS, linguagem de marcação de texto. E você olhava o perfil e as lojas das pessoas e era tudo muito bonito. E aí você falava, cara, eu quero que o meu seja bonito assim também, como é que eu faço? E você meio que aprendia. Eu não lembro se tinha um tutorial do site sobre isso, mas eu lembro que tinha vários tutoriais da comunidade sobre isso. Então, uma coisa que é importante dizer sobre o Neopet é duas coisas, na verdade. A primeira é que você não podia falar de coisas fora do site, dentro do site. Então, você não podia falar, procura no Google, que o Google é um outro site. Talvez você possa, não sei se. Eu não lembro. Em geral, você não falava. Porque você tinha medo de ser banido, porque você tinha, sei lá, 9 anos de idade, sabe? Então, tipo, você não podia falar de coisas fora do site, dentro do site. O que ajudava ainda mais a manter essa noção de que Neopets é um mundo fechado, tá ligado? E a segunda coisa é que todo Neopet que você tinha, você podia ter no máximo 4, ele vinha com uma página que você podia mudar o código dela. Então, por exemplo, se você tinha um Neopet chamado, sei lá, Cláudio 737, que obviamente Cláudio já existia, você tinha uma página chamada neopet.com/tio Cláudio 737 e aquela página você podia botar o que você quisesse ali, óbvio, dentro dos termos do site. Você não podia botar pornografia ou links pro Google, um vídeo do YouTube, você não podia fazer isso. Inclusive, Neopet tem um Twitter oficial e esse Twitter não tá no site linkado em lugar nenhum, porque eles não podem linkar coisas fora do site. É, mas esse é o tipo de coisa que a gente tá falando aqui. E aí você podia ter a sua página. E algumas pessoas tinham páginas que eram tutoriais de código. Eu vou botar algum aqui durante a edição. Mas as pessoas, literalmente, tipo, crianças, elas faziam tutoriais de como customizar a sua página, como escrever HTML, CSS. E era por essas páginas que a gente aprendia. Tipo, as pessoas iam não só aprendendo umas com as outras, mas ensinando umas para as outras, sabe? Era muito legal isso. Esse sentimento de comunidade é muito forte, né, Pets? Eu vou falar isso várias vezes. Mas sentimento de comunidade, assim, era muito, muito, muito legal mesmo. Mais uma criança como eu, que ficava o dia inteiro no computador e não tinha muitos amigos, as minhas primeiras amizades foram feitas no Neopad. Essa também é uma influência. Eu tenho amigos que eu fiz no Neopets e aí a gente depois começou a conversar pelo MSN e eu não falo com eles até hoje. Eu não sei se algum deles vai assistir isso em algum momento, provavelmente não. Mas eu fiz amizades no Neopets que elas duraram durante anos. E foi legal, foi importante pra mim como criança em termos de socialização. Mas voltando, né? Eu tava falando sobre a questão profissional. Então, você queria fazer aquelas páginas bonitas que você vê nas pessoas e você tinha que aprender HTML e CSS para isso. E eu meio que aprendi. Assim, o suficiente para eu fazer páginas não muito sofisticadas, mas que para mim era realmente impressionante. Botar um fundo assim, mudar a cor do texto, blá 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 blá. E foi a minha primeira introdução a escrever código em computador. Nada muito elaborado, mas foi ali que eu aprendi que, poxa, você pode escrever coisas estranhas no computador e as coisas ficam bonitas. Foi uma introdução amigável o suficiente e agradável o suficiente para que 10 anos depois, quando eu estava pensando em qual graduação fazer, dentre as opções que me foram dadas, eu seriamente considerei ciência da computação e eu acabei fazendo ciência da computação justamente porque eu lembrava. É tipo fazer uma página no Neopets. Essa porra de computador é igual fazer página no Neopets, tá ligado? E não tá muito errado, mas eu acabei fazendo essa computação, pra minha profissão, sabe? Em grande parte porque eu já sabia o que era aquilo, eu lembrava que eu me divertia com aquilo quando eu era criança.
Obviamente teve outros motivos, mas se eu não tivesse feito isso quando criança, eu não sei se teria feito ciência da computação, sabe? Então isso é bem legal. Então, tipo, o Neopet influenciou a minha profissão. Eu não sou uma exceção, tá? Só pra deixar claro, se você for na internet e botar assim, no Google, Neopets got me into coding, você vai ver diversas e diversas histórias de pessoas que fizeram a mesma coisa que eu, seguindo na linha de ciência da computação, por conta da experiência que teve no Neopets, tá ligado? E como muitos dos jogadores de Neopets eram jogadoras, eram meninas, você teve várias meninas sendo estimuladas a programar, sabe? O que é muito interessante, porque assim, você tem um problema gigantesco de das pessoas que fazem computação serem majoritariamente masculino, um público majoritariamente masculino. Aí você pensa, poxa, como que a gente faz as meninas também se interessarem por isso? Ou pelo menos que elas saibam como que é, para elas saberem que elas podem fazer se elas quiserem, tipo, que pelo menos mostre para elas e chamar elas se for o caso. E na internet você vê muitas meninas que foram estimuladas por diversas coisas a fazerem computação, mas acabaram sendo estimuladas por conta da experiência que elas tiveram com programação ou codificação em Neopet, o que é muito legal. Então, Neopet fez muita gente virar programador ou algo próximo disso, o que é bem legal. Eu acho uma influência muito importante, eu diria. Então eu sinto até hoje as influências de Neopet no meu dia a dia. Bom, então, esse é o aspecto profissional. Vou falar sobre o estético. Mas se eu for falar de influência estética, acho que a maior é a questão do mistério, assim. Para quem acompanha o meu trabalho, entre aspas, trabalho até certo ponto, sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mistério, exploração de jogos, eu penso muito sobre isso, escrevo de vez em quando sobre isso, questão de game design e tal. E em grande parte isso vem do Neopet, porque no Neopet, agora eu vou ter que explicar uma das mecânicas do Neopet, um certo grau de profundidade, tá? Se você sabe o que é um ARG, um Action Reality Game, é mais ou menos isso que eu vou falar. No Neopet você tinha coisa chamada tramas de mistério, ou mystery plots, ou só plots, vamos chamar de plots, que eram eventos que aconteciam no universo do jogo, eventos que misturavam diversas partes diferentes do site, frequentemente envolviam a comunidade diretamente e se estendiam durante meses. Então, por exemplo, existia um plot, acho que em agosto de 2006, chamado Plot do Olhar de Theodrake, Olhar de Theodrake, que eu falava, que é basicamente o seguinte: um dia, em agosto de 2006, apareceu no mapa de uma ilha um barco que você nunca tinha visto antes, não tinha sido visto no site antes, e acho que nas notícias do site já falaram assim, apareceu um barco na ilha, tal. Aí você ia lá e você não podia fazer nada com o barco. Mas 3 dias depois, desceram a tripulação do barco, e aí quando você clicava nela, apareceu uma nova página em que você tinha um novo texto com informação, que era basicamente os tripulantes falando assim, nosso barco, o Olhar de Theodrake, é o nome do navio, nosso navio passou por uma tempestade e ele precisa de reparos, e um dos nossos tripulantes, o navegador, ele caiu do barco, e a gente está tentando procurar ele. E era só isso. Mas você falava, ok. Passava 3 dias e aí o barco sumiu. O navio sumiu. E aí, depois de mais 3 dias, ele reapareceu em outro lugar do jogo, em outro mapa. E aí você clicava de novo e a tripulação de novo falava com você assim. Só que dessa vez o capitão do navio falava você e falava, Psst, eu acho que nosso navegador ele não caiu durante a tempestade, ele foi empurrado. E eu preciso que você me ajude a descobrir quem foi. E aí, a cada 3 dias, um dos membros da tripulação era entrevistado e contava a própria versão dos fatos. Então o barco sumia de um lugar, reaparecia em um outro lugar, e aí um tripulante dava a sua versão dos fatos em forma de história em quadrinhos, tá? De poucas páginas, eram em flash, era bem feito, era bem desenhado. E aí depois o barco sumia, aparecia em outro lugar. Então ia sendo parcelado, assim, a cada certo intervalo de tempo ia aparecendo um novo capítulo da história, um novo tripulante contava a sua versão.
E você tinha que descobrir algumas coisas. Quem tinha empurrado o cara, que horas, qual parte do navio e onde o cara estava agora. Tipo, onde o corpo dele tinha sido levado pela correnteza. E aí você tinha que descobrir essas coisas. E, cara, assim, a comunidade. Aí tem a parte da comunidade. Vamos lá. Primeiro que quando acontece esse tipo de coisa, a primeira coisa que acontece é que as pessoas criam tópicos no fórum, tipo, é, tópico do plot. E aí é um monte de criança, assim, e pré-adolescentes, discutindo. Ah, eu acho que foi fulano. Ah, eu acho que foi ciclano. Não, mas você viu aquilo, não sei o quê. Ah, mas o horário não bate, não sei o quê. E eu não sei como que é se eu olhasse hoje em dia, mas na minha mente infantil, as minhas memórias que eu tenho é que eram tópicos ativos, cheios de teorias, com as pessoas compartilhando o que elas pensavam, a linha de raciocínio delas. E as pessoas usavam as páginas dos pets delas para montar as teorias delas, com os prints assim, sabe? E, e elas montavam as páginas, compartilhavam no fórum, dá uma olhada aqui, o que que eu fiz. E já saiu um novo capítulo, aí todo mundo, caraca, vamos ver isso aqui. Tinha esse sentimento, eu falei ARG, quem sabe que a ARG é tipo isso, né? É um mistério que tá todo mundo tentando resolver em conjunto. E aí, depois de, sei lá quanto tempo, acho que, sei lá, um mês ou um pouco mais do que isso, acabou, e aí todo mundo tinha que selecionar. É, aí tinha um drop-down, assim, né? Tinha uma série de opções que você tinha que escolher quem tinha empurrado e tal. E aí você marcava, você podia ter um tempo pra escolher, e eu marquei, assim, acho que foi fulano, não sei o quê. E aí saiu a solução. Alguns acertaram, outros não acertaram. Se você acertou X das perguntas, eu acertei duas. Então, tipo, ficava. No meu perfil de usuário tem uma medalha escrito assim: acertou duas. Você podia trocar a quantidade de pontos que você fez por itens. é, Alguns itens bem legais. Mas, canonicamente, o cara foi encontrado, o navegador, e o navio voltou para a terra de origem dele, que é uma terra nova. Então era a terra de Shenku, é uma nova ilha que não existia no jogo e foi assim que foi introduzido Shenku, que é uma ilha baseada na estética chinesa tradicional, tipo Mulan assim, e é uma nova área do jogo. Tem novas lojas, novos pets, tipo uma grande atualização. Então, plots eram frequentemente usados para introduzir novas áreas no jogo. E é engraçado pensar, se tem uma atualização no MMO, tipo, sei lá, no WoW, o que é introduzido? Uma nova área? No patch também. São, em geral, novas áreas. Foi assim que foi Shenku foi introduzido. E foi isso, esse foi o plot. E, cara, na minha, eu era uma criança que eu já gostava de Agatha Christie, e romance policial, assim, eu já gostava de mistério, mas essa foi a minha primeira grande introdução a interagir em comunidade, tentar resolver um mistério em conjunto. E eu frequentemente penso nessa porra desse plot até hoje, assim, toda vez que eu jogo um. Porque, assim, sem querer entrar muito em detalhes, mas, por exemplo, quando você joga um jogo de detetive, como. Deixa eu pensar aqui. Phoenix Wright, ou Hotel Dusk, ou Heavy Rain, ou Outer Wilds, depende de como você quer definir jogo de detetive. Mas dependendo de como você define, é, jogos de detetive em geral, eles têm um objetivo claro. Então, tipo, pensando em Phoenix Wright. Phoenix Wright é um jogo de detetive, vamos ser sinceros, assim. Você tem que descobrir quem matou, usando as pistas e tal. O Danganronpa, por exemplo. Então você tem uma solução e o jogo é linear até você encontrar a solução e você meio que, tipo, você pode resolver aquilo por força bruta. Então, por exemplo, eu tô jogando Phoenix Wright e eu sei que se eu ficar empacado, eu posso simplesmente ter que descobrir qual é a pista que vai me fazer resolver essa pergunta. Porque normalmente é por pergunta também, né? Então, tipo, tem, qual foi qual evidência mostra que o fulano tá mentindo? E aí você tem uma lista de 20 evidências. No pior dos casos, você sabe que você vai jogar cada uma das 20 e você vai passar, e é isso aí, sabe? As stakes, eu não sei como traduzir stakes, mas as estacas são baixas até certo ponto. Você pode estar engajado emocionalmente com aquela história,
mas você sabe que é meio que um jogo, você pode errar, sabe? E é quase como se o jogo estivesse te dando as respostas. Tem que ser até fácil até certo ponto. Porque se não for óbvio, você vai acabar ficando frustrado. Tipo, como assim era isso? Como que eu ia saber que o fulano, ele tinha uma bala no ombro, sabe? Você vai ficar frustrado se for difícil. Mas nessa experiência do Neopet, do plot do olhar de Theodrake, é completamente diferente. Porque, primeiro, você só tem uma chance. Se você errar, você se fudeu. Pra sempre, assim. Você nunca vai poder refazer aquilo. Você sempre vai ficar com a porra de uma medalha no teu inventário, no teu perfil de usuário falando: esse cara errou a porra toda. Até hoje eu tenho pelo perfil, então, tipo, você tinha que acertar, você tinha uma chance. Você tinha uma comunidade inteira pra você discutir. Então, tipo, você podia. Obviamente era difícil pra caralho. Pelo menos pra mim era difícil pra caralho. Eu não lembro se era frustrante ou não, mas. Ah, você tinha uma chance. Você tinha uma comunidade inteira pra te ajudar. Você tinha. O formato era legal porque não era linear, você tinha uma série de coisas que você não sabia o que era relevante, o que que não era. O jogo não tava tentando te ajudar, ele tava tentando te complicar, tá ligado? Então, uma estrutura completamente diferente, mas ainda assim uma experiência de detetive que é muito superior, pelo menos na minha memória. Você vai falar, porque você era criança. Talvez, mas tem que há de concordar que a estrutura é diferente. É uma estrutura interessante, que eu não vi em muitos lugares, a não ser em ARGS, assim, mas. Era legal também, mostrava o site todo, você tinha que usar o seu conhecimento de do mundo do jogo. Enfim, foi uma experiência foda pra caralho. Ficou marcada na minha cabeça e até hoje eu acho que é uma das melhores experiências de detetive que eu experienciei ao longo de toda a minha vida. E muito legal, muito legal. E obviamente, assim, eu tô falando, eu falei que tinha interação com a comunidade, mas deixa eu dar um outro exemplo. Eu vou correndo o risco de me estender um pouquinho nesse assunto, mas eu quero mostrar pra vocês uma outra coisa, que é que esse plot teve pouca interação com a comunidade. Teve interação da comunidade em si, mas pouca interação da comunidade com o plot. Mas no plot Deserto Perdido, por exemplo, tinha uma etapa dele, eu vou só falar dessa etapa, que era uma pirâmide. Os jogadores tinham que desenterrar uma pirâmide, por motivos da história do plot. E aí, como que você desenterrava a pirâmide? Você tinha tipo uma tela meio top-down assim, que você andava no jogo, tipo Pokémon, só que aí cada tela, você clicava no botão e você atualizava a página. Mas era um top-down assim, você andava e você tinha que desenterrar a pirâmide tipo andando e clicando em botões. Então era tipo um RPG assim, bem RPG, um pouco diferente dos outros plots até. E depois de desenterrada a pirâmide, você tinha que arrastar móveis para dentro da pirâmide. Tinha que botar os móveis em lugares específicos. Sendo que não era muito claro quais lugares você tinha que botar, já vou falar sobre isso. Depois de você botar os móveis, eram estantes, você tinha que preencher esses estantes com pergaminhos. Então, tipo, tinha fases e fases que era uma comunidade junta, tendo que preencher uma pirâmide e desenterrar a pirâmide. E eram, por exemplo, pergaminhos. Eram 28 mil pergaminhos que tinham que ser preenchidos dentro da pirâmide, por exemplo. Pelo site inteiro. Sendo que, aí que vem a questão. Cada pergaminho tinha uma dentre cinco cores, ou três cores, ou quatro cores, sei lá. E um dentre cinco símbolos. E cada pergaminho tinha que estar num local específico da pirâmide. E aí você tinha que saber. E aí os locais tinham. Ah, a estante E6 no andar 3, por exemplo. Tipo, estacionamento de shopping, tá ligado? E pra você saber qual pergaminho entrava em qual estante, era uma tarefa difícil, porque seguia uma regra críptica, indecifrável, que ninguém sabia, só sabia por tentativa e erro. Tipo, eu tentei botar nesse aqui e não funcionou. Então, tipo, seguia alguma regra que ninguém sabia qual era. E se você errasse, tinha que fazer de novo. Tinha que preencher 28 mil. O plot só ia avançar
quando isso fosse preenchido. E aí o que acontecia? A comunidade junta, ela testava várias coisas, as pessoas discutiam entre si para tentar cientificamente decifrar quais eram as regras, e aí elas criavam páginas dos pets delas para compartilhar as regras que elas tinham descoberto. E aí, aos poucos, a comunidade ia entendendo e solucionando o puzzle junto e ia conseguindo avançar. E o plot do Tesserato Perdido, por exemplo, tinha várias etapas que eram assim. No caso do pergaminho, acho que demorou dias, alguns dias, uma semana, para conseguir passar dessa etapa específica. Era uma etapa de várias, né? Então, era assim que a comunidade interagia. Como eu já falei, talvez fale mais, a comunidade era um aspecto essencial da experiência de jogar Neopet. E era muito legal. Era muito legal. Então, se eu sou, hoje em dia, muito interessado por mistério, exploração, jogos, esse tipo de coisa, é em grande parte por conta dos plots de Neopet, tá? Então é uma coisa que eu penso até hoje e influencia um pouco como eu penso sobre game design, que é um hobby que eu tenho. E eu achei que isso é interessante falar porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso em termos de Neopet. Mas, então dá pra ver, pessoal, que eu tenho memórias boas. E algumas até vívidas. Talvez incorretas e falsas, mas vívidas do site. E talvez justamente por conta disso, que é uma experiência tão dissonante entrar no site hoje em dia. Então eu falei que eu joguei Neopet no último mês e foi contrastante, assim, dissonante. E eu vou falar aqui que o site, assim, a sensação que eu tenho é realmente de andar por ruínas. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, mas logo de cara eu quero fazer aquele disclaimer de que, cara, o Neopet não tá morto, assim. Você tem como uma comunidade brasileira não nula, tem o site do Magnetismo Times, que é um site ativo, que as pessoas elas realmente jogam o jogo até hoje. Eu não sei se é a casa de dezenas ou de centenas de jogadores brasileiros no site, mas não necessariamente falando sobre a comunidade, mas falando até sobre o jogo em si, galera. Pode ter muita gente falando, jogando o jogo, mas é inegável que Neopets, ele meio que apodreceu, assim, apodrecimento digital, digital rot, que fala. E eu quero falar um pouco sobre de que formas que Neopets mudou. E assim, a forma mais óbvia que Neopets mudou é que se você entra no site, o layout mudou. Eu não tô falando necessariamente sobre isso, apesar de que eu acho feio o novo layout. É para ser mais amigável com o mobile, mas eu gostava do antigo. E é isso. Para mim, por exemplo, Neopets, tudo em Neopets era feito com a fonte Verdana, que é uma fonte que vinha no Windows, vem no Windows, mas que não era muito utilizada em nenhum outro lugar. É uma fonte meio gorda, assim, ela é meio grande. Tipo uma versão big. É a evolução da Tahoma, eu diria. É, mas Neopad usava essa fonte muito. E pra mim essa fonte é a cara do Neopad. Então, tipo, esse layout novo ele não tem essa fonte, ele tem uma fonte meio tosca, assim, é uma fonte moderna. Não é tosca, é moderna. E pra mim é estranho. No like, no like, no me toque, tá ligado? Tipo, botar, sei lá, a Magalu pra apresentar o Jornal Nacional, tá ligado? Tipo, eu não gosto, não. Essa é a minha analogia que eu tenho pra hoje, tá? Mas então o layout mudou, mas eu não tô nem falando disso. Eu tô falando das formas como o site literalmente ele foi quebrando com o passar do tempo. Então, por exemplo, a coisa mais óbvia de falar é o Flash. O Flash é uma tecnologia, uma linguagem de programação, mais ou menos, não exatamente, mas é uma tecnologia que foi usada durante décadas, uma ou duas décadas, para fazer coisas interativas dentro dos navegadores, da web. Então, você tinha, por exemplo, Congregate, Miniclip, Clique Jogos, todos esses jogos eram feitos em Flash. E por motivos de segurança, e de fato tem motivos de segurança e tal, mas por motivos
o Flash ele foi desabilitado oficialmente no início de 2021, esse ano no qual habito, por enquanto, esse ano abençoado. Então, o Flash ele foi desabilitado. O que que significa? Significa que todos os navegadores atualizaram, e se você for no Neopet hoje, e você for em um jogo Flash do Neopet, vai ter uma lápide falando assim, RIP Flash. Basicamente, você não vai conseguir jogar o jogo mesmo que você tenha o Flash instalado no seu computador. Então, os navegadores já desabilitaram, os sites, eles em geral, já tiraram o conteúdo em Flash. E no caso de Neopet, Flash era um componente fundamental de Neopet. Fundamental mesmo, assim. É, tem a questão dos jogos, e eu acho, na minha opinião, eu acho que eu não estou sendo absurdo em dizer isso, os jogos em Flash eram uma parte fundamental da experiência de você jogar Neopet. Era uma das formas principais de você obter dinheiro dentro do jogo, por exemplo. Os tais dos neopontos. Você ganhava jogando jogos. E eram mais de 200 jogos, eu contei, e eles simplesmente pararam de funcionar. Todos. Eles não funcionam mais. Então você tem uma parte fundamental do site que não funciona mais. Não só isso, mas eu falei dos mapas que você usa para você andar pelo site. Boa parte dos mapas, para não dizer todos, eles eram feitos em Flash. E não tem mais mapa. Sem sacanagem nenhuma. Eu vou botar aqui na edição, mas antigamente você tinha, para você andar pelo site, o globo lá, o planeta que eu falei, você clicava nele, andava, clicava na setinha, ele girava. Então era uma página flash, aquilo ali era um negócio em flash. E hoje em dia, o que você tem? Você tem literalmente uma lista de links. Uma lista de links para você clicar. Não só no planeta, mas em todas as áreas. Com exceção de tipo uma ou duas. Que é uma lista de links. Então para você andar em Neopets hoje é uma lista de links. Ou seja, é um resquício do que já foi. Tá? Isso não é culpa da equipe do Neopet, até certo ponto. Né? Não é culpa deles porque eles não escolheram desabilitar o Flash. Mas eles se propuseram a refazer os jogos em Flash, os jogos que eram em Flash, em tecnologias mais modernas, e dos 200 jogos, 7 foram refeitos. E nenhum dos mapas foi refeito. Na verdade, talvez 2 ou 3 tenham sido refeitos. 20, 30, sei lá. Então, o site não é... Não só o layout mudou, mas uma tecnologia fundamental do site deixou de existir e não foi substituída por nada. Essa é uma das formas, talvez a mais clara, de que o Neopet não é do jeito que ele era. Né? Outras coisas mais sutis, mas certas funcionalidades do site pararam de funcionar com o tempo. Então, você tem sistemas e jogos do site que não funcionam mais, porque pararam de funcionar e ninguém consertou. Certas coisas foram refeitas e ficaram estranhas, tipo o Mágico Pechincheiro, que é o sistema de busca em lojas. Então, eu quero procurar nas lojas dos jogadores um determinado item. Você usava um cara, um bicho, chamado Mágico Pechincheiro. Ele foi refeito, ele não funciona muito bem. Tipo, você tem que atualizar a página, mas às vezes ele dá erro. Pelo menos pra mim, fica meio estranho. Isso pode ter a ver, em parte, com o próximo coisa que eu vou falar, que é que Neopets parou de se atualizar no português. Então, obviamente, eu joguei durante toda a minha infância Neopets em português. Sou um brasileiro, afinal de contas. E acho que em 2015 ou 2017 o site parou de se atualizar no português. E vários itens simplesmente quebraram. Tipo, não tem ícone nem descrição, porque não foi escrito em português. Os acentos, eles ficam bugados do nada. Eu vou botar aqui a imagem, mas o site simplesmente fica tudo bugado. E não tem conteúdo novo em português. Ou pelo menos não a maioria do conteúdo, o que é, assim, é uma pena, mas é uma das formas como o site ele simplesmente foi quebrando, no caso, quebrando no sentido que eles simplesmente pararam de fazer as coisas novas e, e é diferente do que eu pensava, do que eu lembrava. A comparação com ruínas é inevitável, assim. Andar por Neopets é como andar pelas ruínas de uma civilização extinta. Ou por uma cidade abandonada, porque destroços e destroços. E até certo ponto, essas coisas antigas, elas estão inacessíveis. Então, por exemplo, no início do ano,
eu já comentei aqui, mas eu tenho um projeto de preservação digital em que eu gravo gameplay de jogos antigos que não tem lugar nenhum, jogos obscuros. Em geral, jogos de CD-ROM e em geral infantis. Mas. E aí eu quis, no início desse ano, gravar. Na verdade, no final do ano passado, eu quis gravar Neopet, site, Neopets, jogos e tal. E eu fiquei é, adiando, né, postergando, porque eu não queria, eu tava com preguiça, basicamente, porque são muitos jogos, são 200 jogos, como eu falei, e eu ia jogar todos. E eu posterguei tanto que eu não lembrava disso, mas aí o Flash foi desabilitado e todos os jogos agora estão inacessíveis. E aí eu tenho que. Aí tem alguns comentários a fazer, dois principalmente. Primeiro, que os jogos foram preservados por pessoas que não sou eu. É, existe um projeto chamado Bluepoint que ele juntar a maior quantidade possível de jogos em Flash que eram distribuídos em sites, tipo Clique Jogos, Miniclip e tal, e botar numa ferramenta, um standalone assim, que pudesse ser jogado pelas pessoas. E aí os jogos Neopet estão todos lá. Então, os jogos Neopet foram todos salvos e você pode jogar eles. Mas tem aquela questão, os jogos não estão traduzidos. Os jogos estão em inglês, porque foi como foi preservado, porque é o idioma dos caras. E então não foram preservados em português, que é como eu me lembro deles. E em muitos casos isso não é relevante, porque os jogos eles eram traduzidos, mas não tinha áudio, não era uma puta numa tradução, sabe? Mas mesmo assim, então isso foi perdido. Então não foi perdido, esse é o primeiro parênteses. O segundo parênteses que eu quero falar aqui é que é uma coisa interessante, assim, um pensamento. Que é que normalmente quando eu pego um CD-ROM, por exemplo, esse aqui, Casa da Família Urso, e eu jogava quando eu era criança, por exemplo. E eu, vou preservar esse CD-ROM. Não eu, mas em geral, a pessoa fala, eu vou preservar esse CD-ROM. O que a pessoa fala? O que a pessoa pensa? Eu vou extrair a ISO desse CD, vou botar ela no Internet Archive da vida, e ela vai ficar lá. E agora eu posso perder o CD e o jogo vai estar na nuvem, para que outras pessoas possam baixar. E, de fato, essa é a coisa mais inteligente e interessante de se fazer. Mas chega um ponto que a gente tem que pensar o seguinte, galera. Se o Internet Archive cair, se ele for detonado com uma bomba nuclear, ou simplesmente for parar de perder, tipo, obviamente o Internet Archive ele tá aí há mais de 20 anos e é difícil que o Internet Archive desapareça, porque o objetivo dele é justamente permanecer de pé, tá ligado? Mas vai que, cara, acidentes acontecem. Vai que ele não tem doação suficiente para continuar de pé. E ele apaga algumas das coisas, ou perde parte dos arquivos, simplesmente por um acidente, ou um hacker vai lá e apaga. Cara, acidentes acontecem. O ponto é, a gente tem a noção de que o que está na nuvem é eterno e o físico é mais vulnerável. E até certo ponto isso é verdade. Tipo, se você tem a informação do seu HD, e ela é importante, é bom que ela esteja na nuvem. Seu HD é mais fácil de dar problema do que a a nuvem da Google. Mas quando você pensa num intervalo de tempo muito grande, o CD ele é mais resistente, galera. Tipo, o CD é uma mídia diferente, por exemplo, da fita cassete, fita B, Max, disquete. Disquete eu não sei, na verdade. Caiu a porra do CD. Tô falando que CD é falando que CD é resistente, cai a porra do CD. Mas ele sustenta a queda. É mais. Você jogar um CD no chão é menos problemático do que você jogar um HD no chão. Se você jogar um HD no chão, galera, o HD vai pra cá do caralho. Mas você pega um CD e joga no chão, você pode jogar ele no chão 70 vezes que ele vai provavelmente continuar funcionando. Não faça isso. Mas o ponto é, o CD é uma mídia resistente. Então, até certo ponto, a internet toda pode ir pro caralho e os CDs eles continuam lá e continuam podendo jogar eles. Óbvio, tem problemas de compatibilidade, tipo, os sistemas mais recentes vão poder ser compatíveis com aquele CD, mas você tem o mesmo problema com a ISO no Internet Archive. Esse que é o ponto, é uma coisa interessante você pensar. O que é preservar digitalmente alguma coisa? Porque tudo é temporário. Preservar é simplesmente um ato de você estender esse tempo, sabe? E eu acho que a mídia física é mais interessante. E por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, o Neopets. O Neopets é um site
que está na internet, está na nuvem. Ele é atualizado e ele tá lá, e é mais difícil que o site da porra do Neopet caia do que, sei lá, muitos outros sites caiam. Mas é um site que é atualizado e ele apodrece naturalmente, é isso que eu tô falando. A gente acha que a nuvem é um negócio mágico, mas ele vai apodrecendo. O negócio do Flash é uma dessas coisas. Outra coisa, tipo, o sistema por trás do Neopet, ele. Eu sei lá, gente, até quando que ele vai ficar no ar, sabe? É muito fácil o Neopet virar Lost Media. É muito mais fácil o Neopet virar Lost Media. Olha que doideira. Lost Media que eu tô falando, né? É Neopet. Neopets é um negócio, assim, aí, se alguém souber e falar, porra, Vinícius, você tá errado, aí você põe aí no comentário e eu vou ficar muito feliz. Mas é muito mais fácil um dia os detentores dos servidores de Neopet falarem, galera, meio que a gente não quer mais fazer Neopet que não dá mais dinheiro essa porra, vamos fechar isso aqui tudo. E você nunca mais vai, por exemplo, acessar a sua memória, tipo, porra, como é que era sei lá, o Deserto Perdido, como é que era aquela loja do Deserto Perdido, como que era o nome daqueles itens, tipo, os ícones dos itens. Isso é muito mais fácil de ser perdido do que... Cadê? Não sei, cadê? Mais fácil de ser perdido do que o negócio que eu acabei de perder. Não, mas a casa da família Urso. Cadê o meu CD? Ah, tá ali. É muito mais fácil os ícones de Neopets, as imagens de Neopets sendo perdidas do que a casa da família Urso, que é um negócio que tipo, praticamente ninguém liga, tá ligado? Então, tipo, é muito. É engraçado, é contraditório como as coisas que a gente pensa. O digital é muito, talvez, mais até vulnerável do que o físico. E Neopet, justamente por ser um site, ele talvez mereça muito mais ser preservado através de gravação do que, por exemplo, CDs perdidos. Se você, vou fazer um desafio. Vai no YouTube e me mostra um vídeo de 2006, 2008 de alguém jogando Neopets em português. Não tem. Não tem. Se eu quiser pensar, poxa galera, como que era Neopet? É tudo que eu tô falando pra vocês são memórias. Memórias plot, isso aqui eu tô lembrando. Ah, vamos ver se as suas memórias batem mesmo com o que existia antigamente. Abre aí um vídeo, vamos ver se você lembra. Que é o que as pessoas fazem. Aí a pessoa lembra, fala, como é que era aquele jogo de 101 Dálmatas, jogava quando eu era criança? Aí a pessoa vai ver o vídeo e fala, ah, era assim mesmo, isso aqui, não sei o que lá. Ah, não era assim não, mas a memória tá errada. É justamente como tá no vídeo. Aí a pessoa pode lembrar. Não tem nenhum vídeo de Neopets 2006. Não só não tem nenhum vídeo, como nunca vai ter. Porque os servidores Neopets eles foram sobrescritos centenas de vezes desde então, e essas coisas estão inacessíveis. Então é muito mais. Esses sites atualizados, assim, Neopets, é muito mais Lost Media do que A Casa da Família Urso, lançado pela editora Expoente em 1993. 96, sei lá. Então, enfim. Esse era um parênteses. Então, voltando, galera. Uma coisa que eu quero falar aqui é que eu tava falando, eu queria gravar, eu não consegui gravar porque o Flash sumiu e tal. Mas, obviamente, eu gravei. Então, a analogia aqui é que é como se Snowpad fosse uma cidade em ruínas, que você não consegue acessar as coisas antigas, elas estão simplesmente depredadas e viraram destroços com o tempo, mas ao mesmo tempo, se você souber onde olhar, tem um buraquinho assim que você consegue entrar nas catacumbas, nas profundezas da cidade. E no nosso caso aqui do Neopet são dois truques que eu vou botar lá no meu vídeo de preservação e eu quero comentar aqui, que é, primeiro, uma coisa muito idiota, mas que eu descobri no Reddit, né? É, você pode usar um navegador, existem vários, mas no caso eu usei o Payomoon, que é um navegador que ele não desabilitou o Flash. Então se você instalar a versão antiga do Flash e você instala esse navegador alternativo, você consegue acessar coisas em Flash. Então, teoricamente, você conseguiria jogar os jogos se você pudesse encontrar eles. E a segunda coisa é que os jogos e as páginas antigas do Neopad estão lá, mas elas estão em páginas escondidas, porque os caras simplesmente botaram por cima o layout novo.
Então, se você entrar numa página e botar barra no final da URL, ele vai carregar a versão antiga daquela página, layout antigo. Eu não tenho a menor ideia de por que isso funciona. Eu não sei se isso vai ser removido a qualquer momento, justamente por conta disso que eu fui gravar o mais rápido possível todas as páginas antigas, tá? Então dá pra você acessar as coisas antigas e foi justamente o que eu gravei. E a sensação que eu tenho fazendo isso tem um vídeo do Jacob Geller, que é um cara no YouTube que eu sigo, que ele fala, um vídeo recente dele, que ele fala sobre buried cities, ou seja, cidades enterradas. E ele tem uma imagem nesse vídeo que é de uma cidade milenar chinesa, que ela foi destruída várias vezes, acho que 6 vezes ao longo dos séculos, barra milênios, e os caras simplesmente construíram uma cidade em cima dela. Então, tipo, a cidade, por exemplo, sofreu uma enchente, 90% da cidade foi destruída, e eles construíram uma outra cidade em cima. E tem certas seções da cidade que você pode pegar o piso, você corta assim, faz um corte, e você consegue ver literalmente assim a marca da calçada. Eu vou botar a imagem aqui, você consegue ver literalmente a marca da calçada. Essa aqui é da versão da cidade de 1800, essa aqui é a versão da cidade de 1700, essa aqui é a versão da cidade de 300 depois de Cristo. Então, tipo, você consegue ver como as cidades foram construídas umas nas outras. E uma curiosidade, assim, que é uma coisa que eu pensei enquanto eu tava jogando, é que você consegue ver isso no Neopet. No Neopet, tipo, se você fizer um corte, uma secção, assim, no Neopet, você consegue ver 3 versões diferentes de site. A primeira e a mais recente, do layout introduzido em 2020, da versão beta do site, que é a versão atual. A segunda versão antiga, que é a versão entre 2009 e 2020, mais ou menos a versão que provavelmente a maior parte das pessoas consegue se identificar, né, que se lembra, que são as páginas com Verdana, como tô falando, muito provavelmente a página que todo mundo se lembra, é o que eu tô botando aqui na edição, mas uma terceira coisa que é talvez a mais curiosa, é que enquanto eu tava jogando todos os jogos de Neopet, tem vários jogos que não são em Flash. Então, por exemplo, tem um jogo de campo minado no Neopets que você tem um tabuleiro do campo minado. E aí você clica para você botar a bandeira e ele marca e atualiza a página. Então, é um jogo que ele é feito em páginas, não em Flash. Ele simplesmente tem um sistema ali por trás em PHP, provavelmente, que ele vai controlando o estado do jogo, etc. Tem o NeoQuest 2, que é um outro exemplo clássico, que é todo um JRPG grande até, Neopet, médio, de curto, médio, de médio e longo duração, que ele é feito em páginas assim também. Então eu vou estar botando mais imagens aqui e você joga atualizando de uma página para outra, tá? Então, e alguns desses jogos eu tava olhando e falando, tipo, cara, por que eles não fizeram essa porra em Flash? Por que esse jogo não tá em Flash? Alguns já estão em inglês. E, tipo, esse jogo não é tão bom assim. Por que eles fizeram em Flash? Tá meio tosco, não sei o que. E depois que eu fui me tocar, galera. Os jogos precedem o Flash. Neopets é de 1999. Flash não existia em 99. Durante alguns anos, os jogos de Neopets eram jogos em páginas normais. Inclusive, eu consegui encontrar um post da oficial, assim, do blog de Neopet, devblog de Neopet, do pessoal da equipe falando: Ei, tem vários. Agora que o Flash acabou, ao invés de vocês pedirem novos jogos, que a gente refaça por jogos, por que vocês não vão jogar os jogos que não são em Flash? Eu, hein? É engraçado isso. Então, essa é a terceira camada do site. Por isso que tem umas páginas em inglês. Porque essas páginas vêm de antes de Neopet ser trazido pro Brasil, em 2004, 2005. É mole. Então tem camadas e camadas de Neopets por cima de Neopet. O que é bem curioso, assim. Então, em geral, algumas coisas estão lá. Eu diria que a maior parte está lá ainda, por enquanto, escondida. E eu não sei quando que vai ter, sei lá, um terremoto e todas essas catacumbas vão ser inacessíveis. Então por isso que eu fui gravar o quanto antes, apesar de algumas coisas não estarem funcionando muito bem. Mas algumas coisas se perderam, de fato, sim. E é difícil não pensar nelas. Acho que algumas das principais coisas que foram perdidas foram
conteúdo da comunidade. Não o conteúdo do site, mas o conteúdo que as pessoas fizeram. Então, por exemplo, é, uma das partes mais fundamentais da comunidade, eu diria, que é a coisa que eu já falei aqui, eram as páginas dos pets, que as pessoas faziam e construíam. Isso meio que sumiu. Então, em vários sentidos de meio que sumiu. O primeiro é que é muito difícil de encontrar, porque normalmente a forma como você encontrava essas coisas era através de pessoas que elas publicavam nos fóruns, tipo, veja a página do meu pet, para você ver um tutorial de CSS e HTML. E sem esse link é muito impossível eu descobrir que, o tutorial da pessoa está na página neopet.com/tio cachorrinho 623, tá ligado? Que é o nome do Neopet dela. Então, não tem como eu descobrir não, tá ligado? Então tá inacessível no sentido de que tá lá talvez, mas eu não consigo encontrar. Então esses são os sentidos. Eu me lembro do nome de algumas. Por exemplo, eu me lembro de uma página de um pet chamado Tigresa251. Acredito que de um usuário chamado Mamuka. Acredito que seja uma moça. E se eu entro nessa página hoje, era um call grafada. Era uma página que a menina, ela tirava, isso era comum, tá? Era a página de screens que se chamava, né? Que a pessoa tirava print screen de eventos que aconteciam no site, então, ela jogava um jogo e chegava bem próximo de pegar a pontuação máxima e ela perdia. Tirava print screen disso, ia pro Paint, ou sei lá, desenhava ela, a menina, a pessoa, o homem, sei lá, desenhava o usuário e o Neopet, alguns pets dela reagindo àquilo. Então era tipo um negócio meio história em quadrinhos, meio. Não sei nem descrever, cara. Isso eram screens. Eram as páginas humorísticas, barra desenho e tal. E essa menina em específico, eu lembro que ela desenhava muito bem. Desenhava muito bem mesmo. Inclusive, se você botar Tigresa251 no Google, você consegue encontrar uma conta no DeviantArt dela, que tem um desenho da tal da Tigresa251. E é exatamente o que eu me lembro, é um cografada. Cogra é tipo um gato. Eu vou botar a imagem aqui. E, e eu lembro dessa página, e quando você vai entrar nele, no pet.com/tigresa251, a página meio que não existe mais. E aí, um de dois. Eu acho que ou a pessoa apagou a página, ou quando, eu tenho quase certeza disso, quando você troca o pet, transfere ele de uma pessoa para outra, todo o conteúdo da página é apagado. Então, o conteúdo foi simplesmente apagado porque a menina deletou ou porque ela trocou o pet com alguém e não salvou, ou salvou e não tem mais em lugar nenhum. Então, isso aconteceu. Os poucos nomes que eu me lembro, isso aconteceu. Você vai lá e não tem nada. Tem um texto genérico padrão, que é o que vem com a página, tá? Que é tipo o Neopet falando, eu sou o Neopet tal, eu sou do filho do usuário tal, e é isso aí. Então, ou é inacessível, porque eu não lembro o nome, ou é inacessível porque foi deletada a página. Então, isso é uma das principais coisas que se perderam. A história é um pouco mais complicada do que isso, eu vou explicar. Mas um adendo aqui, um parêntese, é que os fóruns estão mortos. Os fóruns em português, em geral, eles estão bem mortos. De novo, eu não quero falar aqui realmente que, porra, meu pet morreu. Porque, sei lá, tem gente brasileira jogando, eu não sei se centenas ou dezenas. Mas tem gente, mas galera, você vai no fórum, em português, os tópicos eram ativos. Eram ativos no sentido de que a cada minuto, a cada segundo tinha alguém postando alguma coisa. Você vai lá hoje em dia, tinha uma postagem de meses atrás. Meses. Na maior parte dos casos. Pessoas, tópico iniciado em abril, que é o cara falando, e aí, alguém por aqui? Em julho alguém responde. Fala aí. Tá ligado? Então, tá morto. Então, por isso que eu não consigo encontrar. Eu até fiz um tópico perguntando pro pessoal. E aí, galera, vocês lembram de algumas pet pages e tal?
página de patch, e ninguém me respondeu. Obviamente ninguém me respondeu. Enfim. Mas eu falei que as coisas eram um pouco mais complicadas do que isso. Elas são mais complicadas porque depois, por acaso, eu encontrei uma forma de entrar na mainframe. Que existe um sistema no Neopad chamado guildas, ou associações em português, que é exatamente uma guilda de MMO. É um grupo de pessoas que você faz uma comunidade pequena, fechada, que você pode ter uma página para sua associação, em que você pode botar o que você quiser, assim como uma página de pet. E existe uma página no site meio que com uma lista de todas as associações, separadas por lugar e tal. Em português. Em português. Eu vou estar botando aqui na edição a imagem. E se você entrar na página da associação e em algumas associações, principalmente as que têm mais membros, ocasionalmente as pessoas põem links para pet page. Então, tipo, dá um exemplo concreto. Você tem lá uma associação chamada, sei lá, Amigos de Neopia, que foi fundada em 2007 e a página inicial dela tá de pé até hoje. E lá tem o link para uma pet page de alguém da guilda falando sobre como conseguir o avatar tal, como tutorial do jogo X, ou sei lá, pet page com imagens de print screens do fulano Y, tá ligado? Então, esse é o ponto de entrada. Através das associações você consegue entrar assim e descobrir algumas pet pages que ainda estão no ar. E através dessas pet pages você consegue chegar em outras pet pages que frequentemente, justamente por questão de comunidade, as pessoas se linkavam. Então você vai meio que conseguindo andar assim nesse labirinto. Então, de novo, a metáfora ruim na minha cabeça, mas você consegue andar. Algumas salas estão de pé ainda, outras nem tanto. E a parte mais triste é que até as páginas que estão de pé, elas frequentemente têm problemas. Então, por exemplo, as pessoas usavam muito três serviços para upar imagens. Você podia botar links fora do site, links de imagens, que você simplesmente upava e você indexava a imagem. Você botava imagem na tua página, você tinha que hospedar em outro lugar. Então você hospedava no TinyPic, no ImageCheck ou no PhotoBucket. Desses três, o único que continua vivo é o PhotoBucket. Não sei por quanto tempo. O ImageCheck e o TinyPic, eles meio que morreram, esses serviços. Então, o TinyPic, se não me engano, ele tá vivo, mas ele deletou uma porrada de coisa antiga. Óbvio, você vai manter a imagem de criança que eu ponho em 2005, tá ligado? E que não é acessada há sei lá quantos anos. É óbvio que o serviço vai desativar aquela imagem. Então, se você vai nas páginas, até as que sobreviveram, elas são, tipo, resquícios do que foram. É, tipo, tudo muito feio. E você tem que imaginar que, cara, isso não era tão feio assim, é porque tá faltando todas as imagens. Algumas imagens tem tipo assim, aquele boneco do Tiny Peak falando, essa imagem foi deletada. Então, tá ligado? Ele fala igual o Pateta por algum motivo. Então, de novo, eu tava falando do Internet Archive. É, quando ele for deletado, coisas são deletadas, galera. Apodrecimento digital é gradual, frequentemente. Então, por mais que o Neopet continue no ar, as coisas, outras coisas da internet não, e isso afeta a experiência de você visitar o site. Tem uma coisa mais sutil, mas é um parêntese, outro parêntese aqui. Esse vídeo é só sobre parênteses, basicamente. Mas eu tava vendo um vídeo de MapleStory. MapleStory é um MMORPG, mais ou menos dessa época também, entre 2000 e 2010. Que era muito famoso, tem até hoje, mas era famoso nessa época. E tem vídeos de pessoas jogando o jogo hoje. E vídeos atuais, vídeos antigos, na verdade, com comentários recentes. E alguns comentários recentes são tipo, o jogo é tão diferente hoje, não é nem tão mágico quanto era antigamente. E aí as pessoas falando, é porque eles botaram mais efeitos, a HUD do jogo ficou toda cagada, eles botaram um monte de coisa, porque mudaram o layout, esse tipo de comentário. E de fato todas essas coisas afetam. Mas tem um comentário que uma pessoa fez que me impactou bastante que, gente, a resolução mudou. O MapleStory é um jogo particularmente interessante porque é um jogo no pixel art.
igual o Neopets até certo ponto. Então, quando a tela era pequena, assim, 800 por 600, tudo parecia, coisas que eram pequenas pareciam grandes. Então o seu campo de visão era menor e você realmente parecia que as coisas eram mais aconchegantes, eram mais perto. Você vai acessar a mesma página hoje em dia e ela foi feita por 800 por 600, parece meio vazio. Você vai ver Neopets hoje em dia, é meio vazio a página, porque o texto e as coisas são feitas, as imagens são feitas para ser vistas em 800 por 600. Obviamente o site responsivo, você vai numa resolução maior, ele vai atualizar, ele vai ficar certinho, não vai ficar quebrado, mas a experiência é diferente e é muito sutil isso. No caso do MapleStory, o personagem, ele tem, sei lá, chutando aqui, vamos supor que o personagem tem 100 pixels de altura. Numa tela 800, 600, isso é, sei lá, um oitavo, um sexto. Uma tela 1366, 768, que é a minha tela aqui, que nem é uma tela grande, é uma tela tá pequena, as telas das pessoas são maiores. É, isso é o mesmo tamanho em termos de pixel, é o mesmo tamanho absoluto. Mas em relação à tela, isso é bem menor. Então o teu personagem parece que é menos importante. Então isso é uma coisa muito sutil, mas que muda a experiência quando você joga aquilo. Então, se eu tô falando aqui, um vídeo de como que era jogar Neopets em 2006, o vídeo vai ser 800, 600, né? E isso é muito interessante, você perceber essas coisas. Como que o apodrecimento digital também é isso. É um outro nível de apodrecimento, né? Eu tô usando o termo de forma bem ampla aqui. Mas enfim, só um parênteses. Então, voltando. Eu falei que eu consegui encontrar, dar um jeito de encontrar algumas dessas páginas, apesar de estarem em estágios avançados de decomposição. É, mas o pouco que eu encontrei deu para dar um retrato bem claro, assim, das minhas memórias dessa época. E eu vou mostrar aqui para vocês na edição algumas das páginas que eu encontrei. E assim, em geral, me deu um sentimento muito melancólico, tá, galera? Sendo bem sincero com vocês. Eu vou falar mais disso em diante, mas páginas tipo um tutorial do jogo Ataque dos Slorgs, completo com screenshots das pessoas agradecendo a autora pelo tutorial. Uma página com desenhos da autora, no mesmo sentido do que eu tinha falado do Tigresa 251, mas encontrei essa outra. Uma lista de todos os avatares que o autor tem e quais faltam para ele obter. Uma compilação de notícias do site do Neopets inteiro, só que escritas de outra forma e compiladas. O nome do Neopet é Telégrafo. É, uma ilha fictícia que o autor, que é um cara chamado Ofídio, criou no formato das áreas Neopets, chama Ilha do Ofídio. Então ele criou, essa aqui é a parte central da ilha, que é a praia, e aqui cada um deles tem textinho, como se fosse Neopet mesmo. É, tem a barra do lado, muito bem feito, assim. Eu lembro disso quando eu era criança, tá? Um guia, vários na verdade, de como derrotar certos inimigos na arena de batalha. Uma página em que o autor lista todos os amigos e amigas que ele fez no site, com uma dedicatória pequena para cada um deles. E screenshots de conversas amigáveis e momentos felizes entre amigos. Prints do fórum de Neopets. Essas são algumas das coisas que eu encontrei, mas são um retrato representativo. E ver essas coisas me dá uma sensação meio estranha. Eu não sei exatamente bem explicar porquê, tá? Mas principalmente esses últimos que são de, tipo, dedicatórias pra amigos, sabe? Screenshots de pessoas conversando. Porque são crianças e pré-adolescentes, né? Muito provavelmente. Posso estar errado, mas eu não acho que eu tô errado. Eu tenho essa mesma sensação vendo obras da comunidade de, por exemplo, My Little Pony em 2012. Eu fiz parte dessa comunidade. Fiz parte da comunidade Homestuck em 2013. E você ver as coisas que essas pessoas fizeram naquela época também me dá uma certa melancolia. É uma certa sensação de, tipo, acordar na festa no dia seguinte, tipo, só ter resquícios de algo que aconteceu e... No caso, uma festa, tipo, entrar no... É diferente, mas, tipo,
você anda pelo site e vê essas coisas e fica muito claro. Pessoas foram felizes aqui, elas tiveram momentos de felicidade aqui. Esses são alguns das fotografias desses momentos de felicidade. São algumas das resquícios do que sobrou desses momentos felizes que as pessoas viveram. E, e várias coisas me vêm na cabeça, assim. Por exemplo, em primeiro lugar, eu penso, onde é que estão essas pessoas hoje? Tem um vídeo que eu fiz, uma gravação do jogo Escola de Versão Maternal. É um jogo de maternal. E tem um comentário, eu vou ler o comentário de uma menina, uma moça, uma mulher, que é: Meu Deus, eu jogava isso antes de saber ler. Hoje eu sou quase advogada. KKKKKKK. Eu achei esse comentário muito engraçado na época. Mas depois, quanto mais eu penso, mais, tipo, menos ele deixa de ser engraçado e vira tipo, caramba, cara. Eu jogava esse jogo quando eu era criança, e hoje eu sou uma pessoa adulta. Eu sou um adulto, tentando ser um adulto. E, cara, é como se todos nós tivéssemos feito. Eu falei que comunidade é uma coisa importante, mas é como se todos nós tivéssemos feito parte de alguma coisa e as pessoas simplesmente seguiram para suas próprias vidas. Tipo, foi um momento em que as pessoas se encontraram e depois elas simplesmente se espalharam pelo mundo. Tipo, vamos supor que eu preciso de um advogado amanhã. Cara, esse meu advogado. E aí eu encontro um advogado mais ou menos da minha idade, tá ligado? Uma advogada. É. Caralho! E se eu já tiver interagido com ele no Neopets há 16 anos atrás, sabe? É, eu nunca vou saber. Provavelmente nem ele. Mas é uma sensação meio. Essa é uma das sensações que eu tenho. É a sensação de que, caramba, nós crescemos e essas coisas ficaram pra trás. É, essa é uma das sensações. A outra sensação é de que, cara, jogadores de Neopets estão por toda parte. E é uma coisa curiosa de se pensar. Mas, sobretudo, eu acho que a melancolia vem da sensação de que, cara, um dia, talvez não daqui a muito tempo, eu vou, por exemplo, abrir esse vídeo aqui, que eu tô gravando agora. Hoje é dia 16 de outubro de 2021, são meio-dia e 45. Eu tô com fome. É um retrato de um momento. A gente gosta de pensar que as obras são atemporais, mas é um momento. Tipo, esse momento aqui, ele existe. E depois ele não é nada. Tipo, depois ele vai embora. Agora já são meio-dia e 46, já foi embora, tá ligado? E ver esses resquícios de felicidade das pessoas, de amigos sendo amigos, nessas páginas abandonadas, me dá a sensação de. Me faz internalizar a sensação de que, cara, o que você faz hoje, todas as coisas que são importantes hoje pra você, no futuro, elas serão abandonadas também. E são tudo momentos. Até os momentos de felicidade são momentos, eles passam e depois eles vão ser só páginas quebradas. A sensação que eu tenho é essa, dá uma melancolia no sentido de, cara, isso houve momentos de felicidade e eles passaram. E os momentos de felicidade que você tem hoje também vão passar. E me dá melancolia. Não é só saudade. É saudade também, é nostalgia, mas ver essas coisas específicas, a comunidade que não existe mais e ver os coisas que essa comunidade deixou pra trás, eu acho que é uma das coisas que mais me impacta, assim, de entrar em Neopets hoje em dia. Fechando já o vídeo, que já deve ter ficado muito longo, não sei. Eu queria falar um pouco sobre nostalgia. É uma coisa que eu penso bastante, como alguém que trabalha com preservação de. Trabalho não, um dos meus hobbies é a preservação digital de jogos. Enfim, joguei no Pets e tal, eu penso sobre isso. Questão da nostalgia. E, pra ser bem honesto, assim, com vocês, eu tenho opiniões. Minhas primeiras opiniões sobre nostalgia são opiniões negativas, assim. Eu acho que frequentemente nostalgia
é mais uma questão de memória da pessoa do que da obra em si. Então, assim, opinião negativa sobre como as pessoas falam de nostalgia. Nostalgia é um sentimento, né? Tem aquela questão de que nostalgia era uma doença. Doença não, mas era um termo usado para um distúrbio em que a pessoa simplesmente não conseguia. Eu tô provavelmente obliterando os termos psiquiátricos aqui, mas era uma coisa vista como algo negativo, inerentemente negativo. Inclusive, a origem da palavra nostalgia é alguma coisa com conotação negativa que eu não lembro qual é. Mas. Deixa eu até ver aqui. Então, a própria etimologia da palavra nostalgia significa, tipo, a dor de você querer voltar pra casa. Tipo, a dor é um negócio negativo, assim, tipo. Era uma coisa a ser curada até certo ponto, sabe? Hoje em dia não, é uma coisa, tipo, você tem um canal Nostalgia, assim, é uma coisa vista com bons olhos até certo ponto. Mas, obviamente, o que eu tô falando é questão de como que as pessoas tratam isso. E eu acho que frequentemente é um problema de atribuição, assim. É, as pessoas falam, eu por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto. Eu tava vendo, porque eu tava nesse mundo, tava vendo vídeos de Neopets, das pessoas jogando Neopets hoje. E depois teve a questão do layout, e que tá mudança de layout esse ano, e eu vi comentários do tipo, caramba, por que que eles não põem o layout antigo, não sei o que, e aí a gente podia jogar de novo. Esse layout eu não vou jogar de novo. Queria que tudo voltasse a ser como era antigamente. E não só em Neopet, mas como um todo, as pessoas eu acho que elas frequentemente confundem, por exemplo, sei lá, videogames era melhor antigamente. Sei lá, eu sei que era melhor antigamente. Assim, algumas das vezes eu acho que realmente era melhor antigamente, mas as coisas realmente vão pro saco com o passar do tempo. Mas muitas das vezes simplesmente a pessoa ela não quer voltar, por exemplo, Maple Story. Maple Story é um jogo que eu jogava muito quando eu era criança. E hoje em dia eu vejo que é muito merda. No jogo não é ruim, mas ele tem muito grinding. Tipo, você tem que passar muito tempo simplesmente repetindo as mesmas ações. Quando eu era criança, era do caralho. Mas hoje em dia eu vejo que não é uma coisa de outro mundo. Era de outro mundo pra mim quando eu era criança. Quando eu tenho saudade do jogo, eu tenho saudade de ser criança e jogar o jogo, não do jogo em si. Eu não quero que o Maple Story volte a ser como era antes pra que eu possa jogar ele, tá ligado? Porque o jogo não é bom. Eu queria que eu voltasse a ser criança e jogar o jogo. Sim, em termos de nostalgia. Então acho que é um frequentemente problema de atribuição. As pessoas atribuem apenas à obra algo que tem a ver com todo o momento em que a pessoa experienciou aquilo. E eu acho que isso acaba levando, às vezes, as pessoas a fazerem certas demandas que são meio inalcançáveis, assim. É, tipo, do Neopets, sabe? Eu quero que o Neopets volte a ser como era antes. Nunca vai voltar a ser como era antes, porque o Neopets tipo, o Neopets que você lembra nunca vai existir porque você era uma criança quando você jogava. Então, talvez na próxima reencarnação. Mas. Então eu acho que frequentemente é um problema de atribuição quando as pessoas fazem demandas com base na nostalgia. Elas falam que o negócio era bom antigamente e não necessariamente era. Mas além disso, eu acho que nostalgia pode virar um certo grau de escapismo, assim. Tipo, por exemplo, eu já tive momentos da minha vida em que eu queria baixar Maple Story até. É um jogo de grinding e ficar tipo horas e horas jogando igual eu jogava antigamente. Mas isso é menos porque o jogo é bom e mais porque eu não quero fazer nada. Tipo, um estado depressivo, assim, de existência, em que eu quero, tipo, simplesmente ficar martelando, fazer um negócio que eu não sei que é divertido, mas aquilo é confortável pra mim, porque eu tenho boas memórias daquilo. Então, isso também não é negativo por si só. Eu acho que nós vivemos numa época em que é natural as pessoas quererem buscar coisas que deixam elas confortáveis, né? Coisas que elas que trazem boas memórias para elas. Estamos vivendo em tempos difíceis, eu acho, por vários, vários motivos. Então, que longe de mim de dizer para a pessoa, tipo, não, você não pode jogar no Pets, que você não é mais criança, você não pode estar confortável, não pode fazer o que te deixa confortável, eu não vou falar isso. Acho que varia de cada pessoa para cada pessoa. A pessoa tem que se fazer esse tipo de coisa, a única coisa que a pessoa consegue fazer pra, sei lá, ela continuar vivendo a vida dela, longe de mim de dizer que não. Mas na minha experiência vivendo neste cérebro e corpo, é uma coisa que eu frequentemente penso que quando eu quero jogar uma coisa que eu jogava quando eu era criança, frequentemente eu, na verdade,
quero estar confortável. E existem outras formas de fazer isso que são menos isoladoras ou que são até mais efetivas. Tipo, sei lá, conversar com amigos e, sei lá, procurar alguma coisa. Sair do computador. Sair do computador em geral é mais efetivo do que simplesmente, vou jogar um MMO, tá ligado? Vai sair do computador, vai passear. Pra mim é mais efetivo. Não é de novo, não tô mandando as pessoas fazerem isso, tô falando pra mim e o que eu penso. Não julgo os outros pelas decisões que eles fazem. Mas. Então tem esses lados negativos da nostalgia que eu penso. É sempre legal lembrar das coisas como elas eram quando criança. Não tô falando disso. Mas nostalgia é justamente a dor de querer retornar a como as coisas eram antes. Dor de querer voltar pra casa, não de pensar, não de sentir saudade. Nostalgia não é saudade, nostalgia é um negócio mais extrapolado, né? Mas. Mas tem sentimento, tem coisas boas na nostalgia também. E fechando, né, o último pensamento, mas nós vivemos hoje numa cultura que ela é muito rápida. Que sentido? A cada 15 minutos tem um astro novo no TikTok, que dura 15 minutos. Tem um meme novo que dura 3 horas. Todo dia o Bolsonaro fala uma merda diferente que você tem que ouvir e falar: E aí, você viu a merda que o Bolsonaro falou? Tipo, todo dia tem uma porra dessa diferente. Todo dia tem notícia. E as notícias duram pouco tempo. Trending topics, toda hora tem alguma coisa nova, algum desastre, alguma porra, alguém que foi assediado, alguém que foi morto, alguma catástrofe natural. Toda hora tem alguma coisa pra você engajar. E a nossa cultura ela é muito. Que eu já vi ser chamado, e que eu concordo a certo ponto, que é a cultura de lixo, trash culture. Que o negócio, sei lá, lançou um filme novo. Todo mundo assiste, todo mundo comenta sobre ele durante 2 semanas, no máximo, depois ele vira lixo. Tipo, lançou uma outra série, um outro filme, você tem que assistir aquilo pra você se manter atualizado. A cultura de lixo porque você consome aquilo, joga fora e foda-se. São coisas não feitas para serem aprofundadas, mas coisas para elas serem consumidas como entretenimento, não refletidas sobre, mas tipo, lançarem artigos sobre aquilo e depois que aquilo é extraído ao máximo, joga fora. Tô fazendo uma análise muito rasa aqui, tá? Cheia de problemas também, não é muito generalista, mas generalizador. Mas, enfim, acho que em princípio é algo que eu penso. E dado que nós vivemos uma sociedade tão focada no que vai vir daqui pra frente e no presente, de uma certa forma meio tosca no presente, eu acho que a nostalgia ela é um sentimento que te atrai para as coisas do passado e te estimula a se aprofundar nelas. Então, por exemplo, eu tô aqui falando sobre Neopets e rejogar Neopets me fez ter essas reflexões sobre apodrecimento digital, sobre até mesmo as questões como me afetou profissionalmente. Esteticamente, eu falei aqui de lições de game design que Neopets tem a ensinar, sabe? Então, todas essas coisas, Neopets que é um negócio antigo, é, pouquíssimos vídeos sobre Neopets hoje em dia, é, é um negócio que tá meio morto, assim, mas a minha nostalgia me leva a revisitar aquilo e tentar ver o lado bom daquilo, o que que a gente pode aprender com aquela obra em termos de como avançar e fazer, não avançar, mas usar aquilo para fazer coisas parecidas com aquilo. Quais as lições que aquilo tem para aprender, para ensinar pra gente? Então isso é uma coisa muito positiva da nostalgia, eu acho. Que é um foco no passado, numa cultura em que tudo é sobre o presente e sobre o futuro, e tudo está muito rápido. Então, se aprofundar em algo que ninguém liga, mas que te dá, que você tem saudade, é algo positivo, eu diria. Então, numa cultura e num mercado que estão sempre estimulando a gente a produzir coisas novas, produzir hot takes, discursos, não sei o quê, nova série, sempre novas coisas, num universo que estimula a gente a fazer isso, não seria contra a cultura jogar Neopets?
Não seria anticapitalista preservar jogos antigos? Não seria revolucionário usar uma camisa do Spyro? Pensamentos. Não, não é nada disso. Obviamente, tô brincando. Mas. Porque se tem uma coisa que o capitalismo gosta também é de reapropriar o passado. Então, tipo, o que você mais tem aí é remake, remaster, se apropriando da nostalgia pra ganhar dinheiro, que o negócio já tava feito, tá ligado? A Nintendo adora fazer isso. Pegou a porra do Super Mario Galaxy, que já tinha sido vendido, e vendeu de novo. Tipo, pegou um jogo que tinha sido lançado em 2007 e revendeu o jogo full price pra um novo console, tá ligado? É, então, não. Não, não é. Jogar Neopet não é um ato comunista revolucionário. É, na verdade, um ato capitalista. Se você passa mais tempo no site assistindo anúncios deles, tudo tá dentro do capitalismo, não tem como fugir. Eu vou fechar o vídeo com essa reflexão? Talvez. É, não, eu só quero dizer que eu acho que é legal a gente olhar para o passado, olhar para essas coisas e acho que tem que aprender o que tem para ser aprendido, revisitar de vez em quando e não necessariamente seguir o que as outras pessoas estão fazendo e pensar o que as outras pessoas estão pensando. E, e é isso, galera. É isso, acho que é tudo que eu tinha para falar. É, se eu falei, se você gostou, põe aí, não sei, sinta-se livre pra fazer o que você quiser. Eu gosto de interagir com as pessoas em geral. Então, esmaga a porra do like, compartilha o vídeo com a sua avó e tenha um excelente dia. E até mais. Namastê.